Beleza. Fala, estudante, tudo bem contigo? Estou passando aqui para saber como está o seu estudo. Você está conseguindo cumprir suas metas, criar uma rotina, realmente manter a constância, a consistência? Você está melhorando cada vez mais? Ou você está desmotivado, desanimado, está na sua zona de conforto, não conseguiu até hoje cumprir suas metas, implementar uma rotina? Ou seja, o seu estudo está empacado até agora, você está paralisado. Porque se você está assim, o que eu preciso saber de você agora é se você vai fazer a escolha, está disposto a fazer essa escolha de dar o seu melhor nos próximos dias para vencer essa barreira. E aí, você quer vencer essa barreira ou não? Se você disser assim, sim, eu estou disposto, então entenda que eu também estou disposto a fazer o máximo que eu puder para te ajudar a vencer essa barreira. Fica ligado, porque a partir de hoje e nos próximos 28 dias nós vamos fazer uma sequência incrível de lives como eu nunca fiz. Vão ser lives com vários temas, trabalhando desde a parte técnica, a parte mental, porque é justamente para te ajudar a vencer essa barreira. Eu estou saindo da minha zona de conforto, fazendo uma programação, uma super programação, como eu nunca fiz, justamente para te ajudar a superar esse desafio. Então nós vamos juntos sair da zona de conforto e vamos conseguir implementar essa rotina com constância, com consistência e ter alto desempenho, porque agora é o momento de você focar para quando tudo isso passar, você passar no concurso, porque é isso que você quer. Você tem que aproveitar essa oportunidade. Problemas geralmente são oportunidades que a gente tem para crescer, para alavancar, para sair da zona de conforto. Então fique ligado aqui nas nossas redes sociais, que nos próximos dias a gente sempre vai estar divulgando, mas se comprometa a participar. Vamos juntos. Beleza, muito bem, estamos aí ao vivo. Fala, estudantes, tudo bem com vocês? Me dão um feedback aí, vocês estão me ouvindo? Hoje vai ser uma live aí muito esperada, a galera sempre pedindo para a gente trabalhar a questão do vestibular, então hoje nós vamos trabalhar o vestibular. Pronto, vamos trabalhar o vestibular, o Enem, vamos aprender a como ter alto desempenho no estudo para o vestibular e para o Enem. Então, me dá um feedback aí se vocês estão me ouvindo, o som tá legal. Beleza? Lembrando que aqui hoje é o segundo dia da pré-maratona do alto desempenho. Então essa semana a gente tem live aí de segunda a sexta-feira. Amanhã tem live no Instagram. Quinta-feira tem live no YouTube sobre interpretação de texto com a professora Flávia Rita, vai ser muito legal. Sexta-feira tem live no Instagram e domingo tem live no YouTube, então acompanhe. E segunda-feira começa o nosso desafio do alto desempenho nos estudos. São 21 dias com lives às 5h21 da manhã. Vamos botar essa galera para acordar cedo, porque quem quer realmente passar em um concurso se vira, entendeu? E no vestibular também. Então, vocês estão me ouvindo? O som tá ótimo, beleza? Tiago, dá só um alô aí para ver se a galera tá te escutando. Alô, galera. Todo mundo me ouvindo bem? Beleza. Dá ok, galera. Beleza. A gente sempre tem um delay, né? 10 a 20 segundos aí para chegar lá no... Deixa eu ver se a galera tá ouvindo aqui o Thiago. Me dá um feedback aí se vocês estão ouvindo aqui nosso seu convidado super especial aqui hoje.
Opa, muita gente aqui hoje trabalhando a questão do vestibular. Eu falei que ia ter novidade para o vestibular, então se preparem. Estão vindo grandes novidades aí, beleza? Vamos lá, beleza, áudio ok, like ok, muito bem. Áudio tá ok, like tá ok, todo mundo já deu like aí, todo mundo já curtiu, imagem ok, muito bem. Boa, galera. Poeta Sam, mandou muito bem. Show? Bom, vamos começar aqui então. Galera que tá aí no Instagram, lembrando que essa live ela está rolando no YouTube, beleza? E que eu estou hoje com um convidado aqui, e aí não dá pra gente fazer essa transmissão com o convidado aqui pelo Instagram também. Então, você que tá chegando aí no Instagram, corre lá pro YouTube, pro meu canal, beleza? Bom, então vamos começar a nossa live aqui hoje. Estou com o nosso convidado especial aqui, Thiago Carvalho. Bom, gente, para quem não conhece aí o Thiago, ele treina as pessoas para serem aprovadas aí no vestibular, no Enem. Tem uma ampla experiência, mas eu vou deixar ele se apresentar. Então, Thiago, conta aí para o pessoal quem é o Thiago e quais foram os feitos que você já teve aí. Pô, cara, é uma pergunta um pouco complicada, né? Sempre a gente fala um pouco de si assim, é meio difícil. Mas vou contar um pouco sobre minha trajetória e o motivo de eu estar aqui hoje nessa live com vocês, tranquilo? Então, eu era um aluno assim, vamos voltar lá pro quesito ensino médio, né? Essa parte da adolescência gostosa aí que a gente vive. Eu não era lá para lá um aluno muito bom, assim, era aquele aluno de mediano para baixo, assim, tinha dificuldade em algumas matérias, as outras eu passava raspando. E chegando perto do final, assim, do ensino médio, eu resolvi que eu tinha que prestar um vestibular, porque minha mãe não ia pagar a faculdade, então eu tinha que passar alguma coisa lá na faculdade pública, né? Aí nessa eu procurei lá na lista qual que era o vestibular mais fácil que tinha para passar na Universidade aqui de Brasília, que é a UNB, né? Aí eu fui lá e mirei logo no mais fácil, que no caso era Ciência da Natureza. Daí eu fiz o vestibular e acabei entrando nessa tal da Ciência da Natureza. E foi engraçado porque quando eu cheguei lá para fazer minha matrícula, eu não sabia nem o que fazia um cientista. Era isso. Eu não sabia nem o que era. Aí eu fui me formar lá, a mulher falou, tipo biologia. Nem sabia o que era. A mulher, biologia, química, física. Aí eu, pô, bacana, tudo que eu não sei na escola, eu vou ter que aprender agora na faculdade, né? Aí eu peguei, era a minha oportunidade que eu tinha. E no meio disso, galera, é interessante eu falar sobre isso, porque foi meio que numa situação sem querer. Mas hoje, depois de quase 10 anos aí que aconteceu isso, eu estou trabalhando na área de professor, dentro dessa área de ciências. E foi essa carreira de professor que me fez hoje estar quase formando aí na carreira como médico, né? No curso de medicina. Então, eu entrei nesse curso de ciência da natureza e comecei a tomar gosto pelo estudo da ciência, física, química, biologia, matemática. E nessa eu pensei, poxa, acho que esse negócio de professor seria legal para mim, minha mãe ia ficar super feliz comigo. Daí eu comecei a lecionar dentro dessa área, e disso eu percebi que os vestibulares em si, eles sempre caíam repetido dentro daquela minha área, né? Então eu observava, será que dentro da minha área repete, então em outras áreas, em outras áreas como humanas, português, isso também deve se repetir. Então eu comecei a estudar um pouco sobre o Enem, como funcionava o vestibular, não só na minha área, sim na prova como um todo, e comecei a perceber alguns padrões, e nessa eu percebi que era possível aquele cara que chegou a fazer ciência da natureza só porque era o curso mais fácil que tinha, um aluno mediano, podia sim passar num vestibular muito concorrido como medicina. Daí que começa a minha história como treinador, digamos assim. Você já tinha feito quanto tempo do Ciências da Natureza? Chegou a fazer, depois dessa época, uns 3 anos. Você fez 3 anos até do curso? Eu cheguei a estudar 3 anos que o curso. E atuava como professor e estudava para o vestibular paralelamente a isso, né? Quando eu percebi alguns padrões do Enem, né? Foi o primeiro vestibular que eu resolvi estudar mesmo. Eu consegui ser aprovado depois de um certo tempo. Só que era uma faculdade um pouco distante da onde eu moro, que é aqui em Brasília, né? Aí vem aquela dúvida, vai, não vai, né? Acabou que numa dessa eu pensei, poxa, se eu conseguir passar em um, provavelmente deve ter alguma coisa nos outros vestibulares aqui próximos a mim que podem me ajudar em questão assim, de técnica, alguma coisa assim da prova que eu não tinha analisado.
Então, como eu tinha feito no Enem, tinha dado certo essa questão de analisar a prova, de conseguir ver ali onde eu estava errando mais, onde eu acertava mais, e conseguir equilibrar tudo isso, eu comecei a dar doida e sair em vários estados fazendo vários vestibulares. Ao todo foram 32 vestibulares que eu acabei fazendo nessa minha viagem aí. E foi bem interessante que foram 32 vestibulares diferentes em regiões diferentes. Então, eu consegui adquirir esse conhecimento de várias provas de cada região. Depois de ter feito esses vestibulares, eu voltei a analisar tudo de novo e consegui passar em 15 desses 32 que eu acabei fazendo. Daí, a partir disso, eu comecei a aprimorar e hoje em dia trabalho com isso, né, questão de treinamento vestibular. Foram 15 vestibulares de medicina que eu passei e atuo como professor ainda e estou me formando na área da medicina, né, que acabou vindo, assim, meio que por causa da ciência da natureza, mas hoje é uma área, assim, que eu admiro bastante, é uma profissão que eu penso em seguir. Então, assim, basicamente, o que eu quero deixar para essa história é que eu era aquele aluno, assim, bem mediano mesmo. Se quiser, depois eu até deixo o boletim com a lei para ele mostrar para vocês. E hoje, sou um futuro médico, né? Tô perto de me formar. E, assim, tudo na base da técnica, nada muito genial, não precisei ser nenhum gênio, foi simplesmente esforço, técnica, né? Aquela persistência dentro do estudo, aquela coisa bem consistente. E hoje estamos aí, né? Trabalho com a lei, já conheci ele há um tempo. E ele sempre vem agregando muitas coisas em minha vida aí também. Show Acho que de vocês bola. tiveram mais ou menos uma noção, né, de como é que... É muito interessante, aqui, né, porque assim, e até é legal mostrar, porque assim, eu falo assim, por mim, que o estudar nunca foi um problema para mim, né, pelo contrário. O passar no concurso foi algo muito, não vou dizer que foi fácil, mas foi simples, né? Inclusive eu passei no meu primeiro concurso que eu fiz. Então, mas eu sempre tive o histórico de melhor aluno da sala, né? Então, eu brinco que eu fui recordista mundial de nota 10, porque eu tirei nota 10 da primeira à oitava série em todas as matérias, né? Até a educação física que eu não gostava, eu me esforçava para... Não é que eu não gostava, é que isso não era prioridade, né? Eu gostava de estudar, gostava de ler, eu lia muito... Até a quarta série, acho que eu esgotei os livros da biblioteca da escola. Então, e só que a gente vê que é interessante a gente mostrar. Por quê? Porque as pessoas às vezes acham que essa questão da inteligência, né? Vamos considerar inteligente uma pessoa que consegue passar em algo, nesse nosso contexto aqui, isso é de berço, né? E não, e outra coisa, né? Como você foi como aluno anteriormente não determina quem você vai ser como estudante hoje. Tá? Exatamente. Você encontrou um motivo para mudar essa linha na tua trajetória, né? Mudar a tua história ali na trajetória, de deixar de ser um aluno, deixar de ser um estudante ali mediano para ser um estudante de alto desempenho, que passou aí em 15 vestibulares. Quando você começou, bateu aquela ideia assim, que eu acho que passa na cabeça de muita gente, mas será que eu vou dar conta? Eu sempre fui um aluno mediano. Nossa. E aí, como é que vai ser sempre... Demais, né? Acho que isso é uma das coisas que mais a galera me pergunta, né? Acho que não o que eu estudei, né? Porque o que eu estudei tá lá no edital, né? E sim como eu pensei e como eu agi mentalmente para realizar esse feito, né? Que a pessoa fica pensando assim, 15 aprovação em medicina, né? Mas, como você falou, ele não veio assim 100% na confiança, né? A gente vai criando pelo tempo. Claro que quando a gente depara com um problema muito alto, um destaque muito grande assim, é normal ter medo, mas é nada impossível. A gente vai construindo a escadinha de degrau por degrau até conseguir pular o muro, né? Então, realmente, eu passei por várias reflexões até interpessoais em relação a isso. Acho que todo vestibular, o concurso de alto desempenho, a pessoa vai passar por isso, incertezas, né, medos. Isso é natural, acho que todo mundo sente isso, isso é do ser humano. Mas o importante foi que eu consegui encarar esse medo e consegui construir degrau por degrau e até chegar um momento de que esse problema que parecia no início ser muito grande, ele acabou se tornando um pouco pequeno para mim. Por isso que eu quis continuar sempre mais. Eu queria meio que provar para mim mesmo que eu não era aquela pessoa que eu achava que eu era antigamente, de não ser capaz de conseguir fazer uma prova. E acho que a prova mais do que isso foi ter passado em 15 das 32 que eu fiz.
Eu queria ter feito um rendimento 100%, mas deixei para os alunos, né, chegarem nisso aí. E o que você acha que foi determinante para você conseguir mudar essa chave? Eu acho que encarar o problema, acho que foi uma coisa muito importante para mim. Primeiro, encarar o problema e me organizar enquanto a esse problema que eu tenho, né? Então, por exemplo, se tinha algumas matérias, principalmente na parte de português, que eu tinha bastante dificuldade. Então, eu passava bastante tempo me esquivando dessas matérias de português, de humanas, por ser um professor de exatas, entendeu? Sim. Então, acho que primeiro, quando eu aceitei que eu era ruim nessas matérias, acho que isso foi bom e interessante, porque é um vestibular que você precisa ter um score bom em todas as provas, Sim. né, em todas as frentes. Então, eu encarei esse problema, esse foi o primeiro passo, acho que é importante. Outra coisa assim, que foi bem determinante em relação às chaves que a gente está falando, foi a organização. Eu estava te falando, quando eu entendi a prova com metade estratégia e metade conteúdo, eu fiz uma organização de tudo isso e vi de uma forma mais ampla, eu consegui abrir meu leque para conseguir observar como é que seria aquela prova de longe e como eu resolveria aquele problema, né? No caso, como eu fecharia o edital, como eu conseguiria revisar as matérias que eu tenho mais dificuldade, as questões que são mais recorrentes, o estilo de prova, como marcar, como agir no tempo. Então, eu sempre treinava ali o mais parecido possível com a prova, para me familiarizar e chegar na hora da prova e parecer uma coisa mais natural, né? Aquele negócio de tornar um problema grande uma coisa bem tranquila. Eu acho que os fatores chaves foram esses. Primeiro, encarar o medo. E segundo, tomar uma atitude diante disso e organizar para você conseguir chegar no êxito, né? Chegar onde você quer. E é muito interessante, né, Thiago? Quando a gente consegue ter essa visão de que a estratégia é realmente 50%, a prova não é igual ao concurso, é 50%. Porque, gente, prova é prova, tá? Se vocês forem fazer prova, concurso, AB, vestibular, NASA, se for fazer uma prova lá em Marte, vai ser a mesma coisa. É 50% conteúdo, é 50% estratégia, que é você saber estudar, saber realmente fazer a prova, né? Inclusive, saber estudar as matérias. E quando a gente adquire essa visão, o estudo muda completamente, né? Dá uma guinada de 180 graus. E aí você começa a ver e fala assim, cara, mas E às vezes a gente até olha assim, pô, mas era tão simples assim. Não é que não era difícil, gente, era simples, né? Não é que continua sendo difícil, mas você consegue ver as pecinhas do quebra-cabeça se encaixando, né? Verdade. É muito legal essa visão que a gente tem, que a gente sempre busca passar para vocês aqui, entendeu? Você estudava em escola pública ou particular? Então, o que acontece? Eu era da escola particular, né? Só que eu era bolsista lá e, assim, é aquela escola particular de cidade, aqui no caso, no DF, a gente chama de entorno, né? Mas nos outros estados seria como se fosse uma cidade mais... interior. Mais interior, sim. Então, eu era bolsista em particular, acaba que eu tive um ensino bem próximo ao público, porém eu não tinha a cota, eu me encaixava na ampla concorrência, né? Isso me forçava a ter que alcançar uma nota maior de corte para conseguir passar na medicina, né? Isso em qualquer prova que eu fazia. Uhum. E quando que você sacou que você queria fazer medicina? Cara, foi o seguinte, durante o ensino médio, que eu estava falando, não passava por minha cabeça justamente pelaquela questão que você estava falando do medo, né? Eu até sonhava em ser, às vezes assim, só que eu sempre chegava naquela questão, isso não é pra mim, isso não é pro tipo de aluno que eu sou. Então meio que eu fui deixando isso de lado. Passar em medicina é só pra quem for o melhor aluno da sala. Exatamente, eu já fazia esse pré-julgamento, né? Então, tipo, eu acho que quando eu entrei nas ciências, né, foi o que me abriu a visão de que poderia ser mais fácil do que eu imaginava, né? Eu percebi que no curso superior eu conseguia absorver um tipo de conteúdo que era diferente do que eu estava acostumado a estudar e que isso era possível também repercutir no vestibular. Então, na própria faculdade, eu percebi que eu podia, sim, estudar mais a fundo em questão do vestibular. Daí, quando eu pensei nessa questão de ver outros cursos, né, eu já estava planejando sair mesmo das ciências, eu pensei em jogar alto, porque eu ouvi uma frase que é interessante. Não sei nem se era no YouTube, enfim, eu não sei onde eu vi. Mas é de um livro que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: se você mirar nas estrelas, pelo menos você acerta a lua, né? Se você mirar na lua, às vezes você não acerta nada. Então, eu pensei, eu vou estudar para passar em medicina, não necessariamente
para ser médico mesmo, mas para eu ter uma liberdade de escolher qual curso eu poderia fazer. Eu tive uma liberdade ali de escolher o curso que eu pretendia fazer. Então eu pensei, vou mirar na medicina, e como eu sei que é o mais concorrido, né, qualquer coisa, se eu conseguir passar, eu vou conseguir passar nos cursos abaixo. Então eu segui mais ou menos essa linha. Eu acho que o ambiente, enfim, a questão que também ficou um pouco pessoal, e também a questão da ciência em si, né, como eu estudava já muita biologia, eu acabei gostando e me interessando pela área. E, assim, acabou que eu quero seguir carreira hoje em relação a isso. Mas o amor pela ciência, assim, que eu construí durante a faculdade, me fez ter um amor pela medicina. Então foi uma coisa assim, não foi aquele negócio do sonho, né, que geralmente a galera tem e tal, mas eu queria justamente ter essa liberdade de poder escolher o curso, enfim. Ótimo. Para mim isso era importante. Você está com quantos anos hoje e você passou no primeiro vestibular de medicina com quantos anos? Essa pergunta também é boa. Hoje eu tô com 23 anos, apesar de não parecer. Tá velho já. E é interessante, né, porque quando eu entrei no vestibular, né, para ciência eu entrei com 16 anos. Então, desde os 16 anos eu venho mexendo, assim, dos 16 até os 23, né. Hoje em dia eu já atuo como professor em instituições. E o vestibular de medicina foi o seguinte: eu passei no 16º vestibular que eu fiz de medicina, para passar a primeira vez. E foi com 20 anos, assim, 19 anos para 20, né? Então, tem mais ou menos aí 4 anos aí, foi em 2016 que eu passei. Foi 19 para 20. Mas lembrando que eu saí da escola com 16, então foram aproximadamente ali 3 anos e meio, mais ou menos, até a primeira aprovação. Show de bola, muito bom. Estamos conhecendo aqui a história do Thiago Carvalho, aprovado aí 15 vezes no vestibular para medicina, e nós vamos ter uma novidade ao final dessa live aqui para contar para vocês, hein? Fiquem ligados aí que tem uma surpresa no final dessa live. E uma coisa interessante que eu acho o seguinte, vocês têm que tomar muito cuidado com os comportamentos e com a mentalidade de baixo desempenho. E uma das mentalidades de baixo desempenho que o estudante tem, que é aquele estudante que nunca vai passar em nada, é o estudante que sempre acha uma desculpa para justificar o seu fracasso. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso, né? Sim. Quem já me acompanha aqui sabe que eu não pego leve, então aqui a gente não tem frescura. Então uma das coisas que a gente pensa é o seguinte: ele estudou em escola particular. Gente, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, entendeu? Isso não define quem é o estudante. Conheço várias pessoas que estudaram nas melhores escolas particulares e nunca conseguiram passar em nada. Como eu conheço várias pessoas, né? Eu também estudei escola particular e meu caso era parecido também. Eu sempre era uma escola particular, mas era uma escola particular básica, entendeu? Era uma escola particular que não tinha o nível de uma escola grande, né? A gente pegar, sei lá, comparar com uma escola grande aqui de Brasília. E eu também estudava lá por causa que eu tinha bolsa sempre. E hoje a gente tem aí estudantes, né, que estudaram nas melhores escolas e nunca passaram nada, e vários estudantes que estudaram em escolas, vamos chamar assim, fracas, como a nossa, as que a gente estudou, ou em escolas públicas. Eu faço um trabalho, inclusive, a minha irmã ela é professora, ela é vice-diretora de uma escola pública, e eu sempre faço um trabalho lá com ela, e a escola que ela trabalhava anteriormente, na verdade, era campeã, ela aprovava mais alunos do que as escolas particulares da cidade, né, que era um trabalho bem bacana que a gente fazia lá de orientação para os alunos. Então, a pessoa veio da escola pública, veio da escola particular, isso não define nada. Quem você é como estudante é que vai definir os seus resultados. Quem você é como estudante. E aí, já que eu falei a questão aqui da mentalidade, Thiago, você hoje já tendo acompanhado aí vários estudantes que já foram aprovados também, o que você pode diferenciar daquele estudante que ele realmente consegue ser aprovado, daquele estudante que não consegue, fica empacado, né, não consegue evoluir a nota, né? E a gente vamos pensar até em termos de Enem hoje, muita gente às vezes quer passar em medicina e não sai dos 600 pontos lá no Enem, o cara não consegue travar, né, fica travado ali. O que você considera que é primordial para esse estudante conseguir realmente atingir o resultado?
Então, você abordou um ponto muito interessante, que é o seguinte, o que tem em comum, principalmente em alunos que passam em medicina, é que ele tem antes da prova, ele tem um sentimento de que o dever está cumprido, assim, ele tem uma mentalidade de que se não for naquela prova, na próxima ele passa, ou ele está bem perto. Mas eu acho que essa mentalidade ela só chega quando você chega num certo nível de maturidade de estudo. Como assim? Muitos alunos, né, eles acabam se auto-sabotando. Então, eles vão colocando mil motivos, grandes ou pequenos, para não estudar, ou às vezes inconscientemente eles vão fazendo isso. Então, hoje eu não rendi tanto porque tá calor, ontem eu não rendi tanto porque tá frio, minha mãe estava doente, cuidei dela, enfim, o cachorro cagou na sala e eu tive que limpar. Então, tipo, sempre vem mini desculpas, minha cabeça tá doendo, enfim. O estudante os meus alunos que chegaram a passar em medicina, todos eles encaravam o vestibular como uma coisa séria e eles levavam isso na frente da vida deles. Então, pequenos problemas como esse, que é bem frequente eu escutar o pessoal falando, perguntando. Que todo mundo não tem, que a gente tipo sempre vai ter. Todo mundo tem, sempre vai ter. Então, eu acho que é uma questão de você se adaptar a isso e conseguir ter uma mente de campeão. Acho que você tem que, antes de você chegar a fazer uma prova para tentar passar, acho que você tem que acreditar que você é capaz de passar nessa prova, né? Porque eu acho que se você nem botar fé em você, eu sei que é uma coisa bem certa fazer um concurso, um vestibular, só que você tem que lá no fundo, pelo menos, acreditar que você é capaz daquilo. Claro que só o acreditar ele não basta, tem toda uma técnica, tem que ter uma maturidade, tem que estudar, tem que tentar fechar o edital, enfim. A pessoa tem que ter paciência, né? Mas a mentalidade, realmente, quem aprova é um cara que ele chega lá na prova, ele é confiante do que ele estudou, ele tem certeza do que ele está fazendo ali, né? Ele não é aquela pessoa que, tipo, fica dando desculpa, então é domingo ele vai estudar. Se domingo à tarde tem simulado, ele vai fazer o simulado domingo à tarde. Então ele leva isso muito a sério, o aluno que passa. Eu sempre conto essa história, principalmente em palestras, às vezes um aluno me pergunta, que no primeiro Enem que eu passei, eu sempre gostava de escolher uma música, assim, para eu escutar antes da prova, tipo, a minha música de inspiração, né, tipo, para chegar lá assim no gás, né. E hoje, no dia que eu coloquei aquela música, antes de fazer a prova, eu me senti tão bem, assim, como se eu fosse chegar lá e fazer essa melhor prova do mundo, entendeu? Mesmo, assim, sendo uma prova como qualquer outra, porque para mim, assim, você tem que fazer a prova de uma forma natural, né. Quando você pratica o vestibular, você tem que exercitar vários simulados, várias provas anteriores. Então, para mim, aquilo ali era só mais uma prova, eu estava até escutando música, estava bem descontraído, então fiz bem à vontade. Eu acho que chega a ser isso, né? Muitos alunos, eles chegam a ter medo, principalmente em matérias como matemática, redação, e o aluno que ele está perto de passar, um aluno que tem uma mentalidade de uma pessoa aprovada, ele chega para fazer a prova como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se fosse um dia de estudo normal dele. É apenas uma prova. É apenas uma prova. Não é o fim do mundo. Acho. Não é a última oportunidade da vida, né? Nossa, é a última oportunidade. Ele não vai, tem muito isso. Não vai morrer depois dessa prova. Meu Deus. É porque assim, a pessoa nem fez a prova e ela já está pensando no não passar. E se eu não passar? Assim, eu ainda nem fiz a prova, mas e se eu não passar? Bom, gente, se você não passar, não passou. Não passar, vai ter que ser aí já tem outra prova, vai continuando. É muito legal. E uma coisa que eu sempre busco trabalhar com os estudantes é justamente fazer uma distinção que eu vou trazer aqui para o pessoal, que é importante, que é o seguinte, é a distinção entre confiança e autoestima. Né? Sim. Tá? As pessoas elas costumam confundir muito a confiança com a autoestima. Então, confiança, gente, está ligado às nossas habilidades, né? As nossas habilidades, ao que você sabe, né, fazer. Por exemplo, o domínio que você tem nas matérias, o saber estudar, né, o saber fazer uma prova. Então, a confiança ela está ligada a essas habilidades. E a autoestima ela está ligada ao nosso ser. É eu acreditar, ok? É um tal nível assim, é eu acreditar no meu eu, entendeu? E aí, só que, por exemplo, o acreditar no seu eu, ele deveria ser uma coisa constante, mas não é. A gente tende a duvidar da gente, tá? Então a nossa autoestima, ela deveria ser assim. Bom, por que você deve acreditar, né? Vamos pensar assim na autoestima como acreditar. Por que você deveria acreditar que é possível você passar? Bom, porque você é igual a mim, você é igual ao Thiago, você é igual a todo mundo. Tá? Você tem um cérebro que tem a mesma capacidade nossa. Então pronto, acabou. Então é possível.
tá? Seu computador tá igual ao nosso, claro. Aí vem a diferença de saber usar o computador ou não, mas aí é que a gente vai para a confiança. Então aí que entra a questão da confiança, é algo totalmente volátil. Tem dia que você tem dia que você acorda, que você não está não tá confiante, você está desanimado, mas você não sabe nem por quê. Então a confiança é algo totalmente volátil, entendeu? Então ela vai ter dias que você vai estar com a confiança lá em cima, vai ter dias que você vai estar com a confiança lá embaixo. Isso vai ser o gráfico da confiança vai ser um zigue-zague, mas a autoestima você tem que manter. Por quê? É o acreditar que é isso que você quer para a tua vida e é isso que você realmente vai conseguir. Uma hora você realmente vai conseguir. Basta estudar da forma correta. Muito bom. Deixa eu ver aqui o comentário da galera aqui. A Aloy Carvalho colocou aqui: eu fui ótima na redação. Pontuou 920, olha, poxa, muito bom. Muito bem. Mas peguei baixo em outras áreas, né? Por isso não passei para medicina. Sofro um pouco com isso no emocional. Eu vou trabalhar o final da sua frase e vou deixar a parte inicial aqui para o Thiago, que é o seguinte, isso tem a ver até com o que eu acabei de falar da autoestima e da confiança, tá, Loi? Se você tirou uma notaça aí em redação, poucas pessoas conseguem tirar uma nota dessa, então isso já demonstra que você tem essa capacidade, beleza? Agora, é preciso nesse momento abrir mão desse fator emocional, abrir mão dessa emoção, porque, né, do passado, porque a prova já ficou no passado, e quando a gente foca no passado a gente só traz culpa, arrependimento. Sim. E mais um monte de coisa. Então culpa é um fardo que você carrega, te deixa mais pesado, você não consegue trabalhar. Então vamos abrir mão disso. E aí, Thiago, já trabalhando aqui a questão da Aloy, uma notaça na redação e o desempenho baixo nas outras. Existem matérias, no caso vamos trabalhar aí a medicina, existem matérias que são as mais importantes para serem pontuadas ou tem que ir bem em tudo mesmo? Então, vamos lá. Acho que isso é uma das perguntas também que o pessoal mais vem me perguntando. Assim. Hoje mesmo, acho que teve umas 3 dessas. E é o seguinte, a redação para a medicina, ela realmente é muito importante. Sua nota foi muito boa, parabéns, viu? O que acontece é o seguinte, como a medicina é um curso muito concorrido, eu gosto de comparar com uma prova de triatlon, né? O que é o triatlon? É uma prova que tem corrida, bicicleta e natação. Então, a redação é como se fosse assim, você é muito boa na bicicleta, mas você não foi bem na prova de natação e nem na prova de corrida. Então, como você vai conseguir concluir esse triatlon, sendo que você só fez um pedaço da prova bem, né? No caso da medicina, claro que tem matérias que pontuam mais, né? No Enem, principalmente, a parte de redação e matemática são as provas que mais aumentam a média, né? Mas também a gente sempre tem que levar em consideração a questão dos pesos. Tem algumas faculdades que vão adotar pesos e geralmente para a medicina o peso da ciência da natureza é o maior peso, né? Então pensando nisso, você tem que sim bem, pelo menos de médio para cima nas outras provas e consequentemente também excelente na redação. E bem na redação acho que é um primeiro passo, é um bom passo, mas ir acima da média também nas outras provas é o que vai diferenciar você de um aluno que passa em medicina de um aluno que almeja um curso que tem uma nota de corte menor. Realmente é possível, sim, você com uma boa redação e ir mal nas outras provas, ter uma aprovação na universidade, com certeza, mas para a medicina, infelizmente, por ser muito concorrido, você precisa ir um pouco melhor nas outras provas, né? Mas é justamente isso que a Ali está falando. Isso é uma prova passada, né? O quase, ele não existe, ele ficou para trás. Então, acho que é bom você começar a trabalhar agora, Eloy, né, Eloy? Agora, na questão do futuro, o que você foi mal na última prova, o que você pode melhorar na próxima? Acho que essa é a pergunta que você deveria se fazer. Então, tenta começar a pesquisar em relação a isso e não desistir não, tem que trabalhar também essa parte mais emocional. O Enem aí, apesar da quarentena, tá chegando aí logo em novembro, tranquilo? Ótimo. Isso é muito importante, né? Porque assim, o estudante, e é uma característica. Gente, uma coisa que vocês têm que sempre lembrar é que assim, a dificuldade de estudar é normal para todo mundo, tá? A gente é fruto um dos piores sistemas educacionais do planeta, então não tem jeito, tá? A maioria vai ter dificuldade, então a gente tem que trabalhar muitas dificuldades às vezes de base, né?
Então, e trabalhar sempre com desempenho, isso é fundamental. Após uma prova, a primeira coisa que a gente tem que olhar é justamente isso. Qual foi? É não olhar, sabe, eu gosto de trabalhar assim, não olhe para a nota em si. Olhe para o desempenho, tá? Porque se olhar para a nota, o que é olhar para a nota? Aí o estudante ele classifica a nota. Nossa, minha nota foi péssima, minha nota foi ruim. Não. Gente, a partir de hoje não tem qualidade, nota não tem qualidade, nota tem número, tá? Então por isso que eu falo, olha para o desempenho. Poxa, eu pontuei aqui, ó, alguém colocou aqui, o poeta Sam tirou 940 na redação, arrebentou também, notaça na redação. Muito bem. Mas com as outras a média ficou em 650. E aí que é hora de olhar para o desempenho e falar assim, o que está puxando meu desempenho para baixo? Porque essas são as matérias que você vai ter que estudar mais, né? E não só mais em horas, mas mais em intensidade, mais em vontade, mais em determinação, né? Porque não basta só aumentar horas de estudo da matéria também. É importante você colocar a intenção de realmente melhorar. E aí eu já vou engatar na pergunta aqui deixa eu ver aqui. Podem ir perguntando aí que eu estou olhando. Da Eduarda, né? Que ela já perguntou como alavancar os pontos em matemática. Essa é uma boa pergunta. Então, matemática, eu gosto de fazer uma comparação que é o seguinte. Você pega uma pessoa que nunca estudou japonês na vida. Nunca. De um dia para o outro tem como ela ser fluente em japonês? Não tem como. A matemática, ela é como se fosse também uma linguagem. Então não tem como você ser o gênio da matemática de um dia para o outro. Tem que ter uma prática diária, como se fosse uma conversação. Por exemplo, você está aprendendo um novo idioma, você tem que conversar, você tem que aprender palavras novas, do básico até o mais específico. Então, a matemática, por ser uma linguagem, também traz isso. Então, você tem que vir trabalhando no básico, começar a elaborar o mais difícil. E também a prática diária dentro da matemática é uma boa dica para você conseguir alavancar em um menor espaço de tempo, assim, você vai conseguir ver um progresso maior. Então, usa essa dica. Pega algumas provas anteriores e começa a fazer 5 questões, 10 questões de matemática mesmo, todos os dias. Traz isso como se fosse um hábito mesmo, trabalhar com a questão dos números. Claro que sempre você tem calculadora, eu indico bastante, principalmente que a maioria dos vestibulares não trabalha com calculadora, né? Então tenta trazer a matemática para o seu dia a dia e praticar o cálculo diariamente, que isso vai ser bem natural, você vai perceber isso aí. E é muito bom você falar sobre isso, porque que eu sempre trabalho com meus alunos aqui, que eu chamo de plano de ataque. Então, poxa, a matemática está me puxando para baixo. Então, vamos fazer o seguinte, porque também, gente, não adianta você falar assim, tá tudo ruim, vou querer trabalhar intensamente com 20 matérias ao mesmo tempo. Não. Isso vale muito a pena, é o que eu chamo de plano de ataque, você fala assim, cara, eu vou selecionar uma matéria, e essa matéria vai ser a que eu mais vou dar atenção, sei lá, durante um mês, entendeu? Ou 2 meses, aí vai depender do tamanho da matéria e tal. Mas você dá uma atenção e criando até essa rotina de você estudar todo dia aquela matéria, você entrar em contato com aquela matéria todo dia, né? E até às vezes você estudar 8 horas seguida a matéria, você estuda ela 1 hora, 2 horas todo dia, às vezes até melhor, mas você dá atenção. Mas lembre-se de um ponto que não adianta só você aumentar a quantidade de horas de estudo daquela matéria. É importante também você mudar a tua intenção, o teu emocional, a tua mentalidade. Até a Jaqueline perguntou aqui na maratona, no desafio dos 21 dias você trabalha emocional. O desafio de 21 dias é justamente para mudar a mentalidade, entendeu? É justamente, nós vamos pegar pesado ali, a gente vai a fundo na questão dessa mudança de mentalidade. Porque entenda o seguinte, pessoal, por que a mentalidade ela vem antes da técnica? Porque é a mesma coisa, se você não mudar a tua mentalidade, técnicas são ferramentas. Então, se você não mudar a tua mentalidade, tem estudante que está usando chave de fenda para desparafusar parafuso, entendeu? Aí não adianta. Você não sabe, você não aprende a usar a ferramenta certa no momento certo. E às vezes você fica naquela, não estou motivado hoje para usar essa ferramenta. Então, uma coisa que a gente sempre vai trabalhar é essa questão da mentalidade. E, Tiago, essa questão essa metáfora da língua estrangeira é muito interessante, porque eu sempre falo com meus alunos também que considera que cada matéria é uma língua estrangeira. Ela tem sua própria linguagem, ela tem os seus próprios códigos, né? E a matemática,
por mais que o estudante ele estudou a vida inteira, mas muitos saem realmente do ensino médio com várias deficiências de base, né, na matemática. Sim. A mesma coisa do cara que vai estudar para concurso, fala, nossa, eu tenho dificuldade de raciocínio lógico, né? Só que assim, o pensamento matemático não foi criado, não foi desenvolvido, então é normal que tenha realmente essa dificuldade. Então, fazer o trabalho de base, às vezes, está faltando um trabalhinho de base também. Beleza? Vamos lá. A pessoa tem um nome aqui de não sei. Não sei, perguntou. Vocês acham que é possível passar em medicina com 1 ano? Sou aluna de uma federal e estou no 3º ano. E aí, Thiago? Olha, no caso, não sei se você faz a federal, seria outro curso, né? Acho que você deve fazer outro curso, acho que eu entendi isso. Então, fazendo uma faculdade e tentando prestar um vestibular para outro curso, né, você vai encontrar algumas dificuldades, por quê? Se você está fazendo esse outro curso pensando em sair dele, eu acho que você às vezes está no lugar errado, né? Então, talvez você deveria gastar suas energias focando mais no curso que você almeja, enfim. Para a medicina tem sim como passar em 1 ano, tem como passar até menos, mas isso vai depender da sua bagagem. Então, em relação ao seu estudo anterior, né, como é que foi sua base na escola, que a gente estava discutindo agora. Também em relação às suas dificuldades, se você tem mais ou menos dificuldades aí em determinada matéria, né, isso também vai estar influenciando. Mas tem como sim você tentar fazer uma aprovação em 1 ano, porém não é para todas as pessoas. É possível sim, para todo mundo? Não, porque vai depender da bagagem, vai depender da carga. Mas não quer dizer que seja impossível passar em medicina. Eu acho que cada um tem seu tempo, né? Geralmente nesses vestibulares mais concorridos o pessoal tem sim essa questão de ficar inseguro, de não quero ficar anos fazendo cursinho ou anos estudando, mas você tem que aprender que você tem o seu tempo, cada um tem sempre aquela história do primo e da prima, né? Tem um primo que fez não sei o quê, né? Que sempre tem uma mãe, uma tia que compara. Eu acho que não tem que se comparar, né? Cada um tem seu tempo. Tem pessoas que passam menos de 1 ano, tem pessoas que passam muito mais de ano. Acho que isso vai depender da bagagem da pessoa em relação ao ensino médio, ao ensino fundamental, e também a quantidade de horas que ela tem disponível por dia. Por isso que eu estava falando, você faz outro curso e que está pensando em trocar, às vezes você pode tirar mais tempo desse outro curso que você já está pensando em sair, para estudar, para tentar fazer o curso que você almeja, né? Isso seria uma dica importante. Um exemplo que eu tenho disso é aqui na minha própria casa mesmo. Meu irmão, ele era funcionário público e estava tentando passar em medicina. Ele simplesmente desistiu também de fazer de exoneração e foi fazer cursinho. Então ele foi criar mais tempo para ele poder seguir o sonho dele, né? Então isso vai para vários alunos assim. Eu acho que depende da situação. Tem alunos que, por exemplo, trabalham e precisam desse dinheiro para poder se manter, tudo bem, tem como sim adaptar a rotina, mas esse aluno tem que entender que ele vai ter que seguir uma certa forma de tempo diferente, porque como ele trabalha, ele vai ter um tempo mais curto, obviamente, dependendo da carga dele, ele vai demorar mais tempo, né? Não quer dizer que é impossível, só quer dizer que pode ser que demore mais. Aí vem aquela questão do lado do início da live, a questão da consistência, da mentalidade de uma pessoa que é aprovada. A pessoa que ela pensa em ser aprovada, ela não pensa em quanto tempo isso vai demorar, ela não bota um limite para isso. Se eu não passar em 1 ano, eu vou desistir. Não é assim, não é teu sonho, não tem um prazo de validade. Eu acho que você tem que seguir focado naquela questão da estrela, tentando alcançar a lua ali, né? Mas você não, acho que determinar prazos para isso não é muito legal, né? É perfeito. Uma coisa, foque naquilo que você controla, tá? Você tem que focar naquilo que você controla. Tempo de aprovação não é meta. Não é meta, porque meta é aquilo que você controla, tá? Então não adianta você focar em tempo de aprovação. Se esse é seu objetivo de vida, e passar em um vestibular, seja ele qual for, tem que estar alinhado ali com o seu objetivo de vida. Não importa em quanto tempo você vai conquistar esse objetivo, tá? É claro que a gente, quando estuda, e a gente aqui que ensina vocês a estudarem, a gente sempre vai estudar e ensinar, objetivando fazer isso em menos tempo. Mas menos tempo para uns pode ser 6 meses, menos tempo para outros pode ser 3 anos, entendeu? Não tem como determinar uma linha, né? Isso é importante.
E você não tem que pensar nisso, pensa no teu estudo, pensa, e assim, qual a nota que eu tenho hoje? Então, o meu objetivo é a cada prova estar aumentando a minha nota, estar melhorando a minha nota cada vez mais, fazendo o meu estudo ser produtivo cada vez mais. Em relação ao tempo, né, só para complementar, eu acho que o que o Ale falou foi muito interessante isso, né? O tempo ele varia realmente dependendo da pessoa, mas tem como sim encurtar esse tempo. Exatamente. Independente, às vezes vai ser 3 anos que ia gastar, tem como fazer em 2, tem. Isso vai depender do quê? De uma questão ou da orientação que você recebe. Então, uma orientação é bem importante nisso, porque uma pessoa que já passou por uns problemas que você quer encarar, né? No caso, um vestibular. Então, uma pessoa que já teve uma aprovação, já teve êxito em determinado curso, ela tem sim erros e também acertos para compartilhar contigo e reduzir esse teu tempo, né? Justamente em relação aos erros. Também tem como você descobrir isso sozinho? Tem demais. Mas eu acho que uma orientação ela ajuda sim a reduzir o tempo, ajuda também a você ter uma visão em terceira pessoa do seu estudo, né, em como você está se organizando. Às vezes a pessoa tem muita dificuldade de identificar os erros, às vezes sabe que ela é ruim em matemática, mas aonde em matemática que eu me perdi? Às vezes é difícil sim você ir atrás dessa informação, né, mesmo sendo informação sua. Acho que uma orientação às vezes é sim, muito importante em relação a isso. Reduz sim o tempo, serve comprovadamente. Ótimo. Nós comprovamos, nós somos a prova viva disso. Exatamente. Isso é muito importante, porque às vezes o estudante, às vezes ele consegue com a orientação passar em 2 anos, coisa que sem orientação ele demoraria o dobro disso, ou até desistiria. Ou até mais. Possivelmente, sim, estudar 4, 5 anos para passar em algo, dificilmente alguém consegue ir até o final, às vezes acaba desistindo, mudando para outra. Né? O que falou aqui, deixa eu ver aqui. O Rubens, ele colocou aqui: eu melhorei muito em matemática resolvendo questões do ensino fundamental. Rubens, bacana. Show de bola isso que você fez. E tem uma característica, uma mentalidade aí por detrás desse comportamento, que é o seguinte: humildade. Eu vejo muito estudante que isso exige humildade. Você fala assim: pô, mas eu terminei o ensino médio, eu estou estudando para o vestibular, como é que eu vou fazer questão de ensino fundamental? Meu amigo, se eu não estou sabendo nem fazer 2 mais 2 de cabeça, eu tenho que voltar e fazer mesmo. Não está lembrando nem da fórmula do triângulo, como é que você vai lembrar do volume do cone? Não tem jeito, entendeu? É uma atitude bacana isso aí, é a escadinha, né, Tiago? É aquele negócio da linguagem, né? Por exemplo, você nunca viu inglês na sua vida. Então, só começar naquele basicão ali: cat, red, yellow, blue, as cores, os animais. É uma coisa que uma criança estaria aprendendo, né? O adulto que está sendo alfabetizado em outra linguagem, ele está aprendendo com uma criança que aprende em outro país. Então, fazer esse retrocesso, sim, é muito importante. Tem muitos alunos meus que realmente, como ele falou, tem essa resistência de não querer encarar que ele tem dificuldades básicas, principalmente em matemática, em português. Também isso acontece muito. Português isso acontece muito. Então, coisas básicas, realmente ele tem que voltar, às vezes, em algum conteúdo que ficou defasado ali no ensino fundamental, para ele conseguir ter um entendimento nos conteúdos do nível médio. Né? Realmente isso é muito interessante. Parabéns aí pela sua atitude, continua assim, cara, muito bem. Exatamente. Daqui a pouco já está ficando fera nas questões do ensino médio, e aí a aprovação ela vai acontecer. Muito bom. Sim. Deixa eu ver aqui, alguém perguntou aqui, a Luísa falando como melhorar a produtividade. Às vezes tenho a impressão de que não estou sendo produtiva o suficiente. E aí, Luísa, a primeira coisa, eu acho que é importante a gente definir o que é produtividade. Entendeu? Porque às vezes as pessoas acham que produtividade, né, Tiago, tem a ver com a sensação. Né? Porque, gente, às vezes você tem uma produtividade no estudo, que é mais ligada ali. Produtividade tem a junção, né, a palavrinha. Aí eu vou trazer lá da administração. Junção de qualidade, que é a eficácia, e da junção da soma com a eficiência, que é a quantidade. Então eu sempre digo que primeiro você tem que buscar a eficiência. Né? E o que como é que vai surgir a qualidade nesse início? Trabalhando ali um planejamento, sabendo quantas horas você está estudando, se você está cumprindo, e aí vem a questão de fazer exercícios, né, Tiago? Pontuação, toda essa parte, e aí depois vem a parte realmente da qualidade.
E isso vai, né, juntos vai criar essa questão da produtividade, mas não vincule produtividade somente a uma sensação de que hoje eu não fui bem, né? Isso aí tem muito estudante que ele mede a evolução dele pela sensação, né, Thiago? Sim, o que ela propôs é bem interessante. O seguinte, em relação, o que é render, né? Eu sei que isso é bem relativo porque tem matérias que naturalmente elas vão ser menores, o conteúdo é menor e você já tem uma facilidade, uma predisposição para aquela matéria. Nossa, hoje eu voei nessa matéria. Você vai ter aquela sensação assim de realização, né? Às vezes o render também pode ser, acertei tudo, todas as questões que eu fiz. Às vezes o aluno ele pode ter acertado tudo e não entender nada da matéria. Pode ter acontecido também, mas vai causar nele aquela sensação de que ele aprendeu, mesmo inconscientemente ele sabe que alguns ele chutou ali, enfim. Ele é orgulhoso de falar, eu acertei mais de 80%, que era minha meta, 100%, que era minha meta, e a sensação de dever cumprido. Como eu estava falando, algumas matérias são maiores que as outras, então às vezes no mesmo período de tempo você consegue concluir uma matéria X, mas uma matéria Y você não consegue concluir porque ela tem uma carga de conteúdo maior. Então às vezes vai ser natural você sentir que você em determinadas matérias não conseguiu concluir o conteúdo porque ele é mais extenso e você tende a comparar esse conteúdo que é mais extenso com outros conteúdos que você fez mais rápido, que são conteúdos menores. Então é normal você fazer um conteúdo menor e um aproveitamento nesse conteúdo do que num conteúdo que é maior. Então às vezes você não conseguiu nem terminar o conteúdo, não conseguiu ir para os exercícios, ou você não adquiriu conteúdo suficiente para poder fazer os exercícios. Então isso vai variar bastante. Então essa sensação, ela engana muito. Então fique atenta a isso. Acertar questões é importante demais. É o que vai fazer você passar na prova, né? É o gol da sua partida de futebol aí. Só que para você chegar no entendimento de realmente ter uma qualidade de estudo, não basta só você acertar as questões. Você tem que chegar nesse entendimento a nível de você já explicar o conteúdo. Acho que isso vai demorar mais tempo. Então não é uma coisa que você vai de um dia para o outro. E também em relação às revisões, né? Às vezes a pessoa ela vai lá e acha que tá boa em determinado dia, ela tá com... Aí vem aquela questão do clima que eu tava falando, né? O clima tava agradável, ninguém tava falando nada, e às vezes era uma matéria que ela gostava, e também às vezes ela vai chegar a estudar uma matéria que ela tem dificuldade, tá calor, e tem gente gritando no quarto do lado, enfim. Então vai depender um pouco também da situação, como até tava de fatores externos, no dia, às vezes alguém... Exatamente, tanto fatores externos quanto internos vão influenciar na sua matéria, então essa sensação engana bastante. Eu acho que o que mais é aconselhável aí é você ter uma administração do seu conteúdo, do que você está estudando, a quantidade de horas. Eu acho que dessa forma você consegue cadastrar e apontar os erros ali, entendeu? Acho que sempre essa visão em terceira pessoa, ela fica mais fácil de identificar os seus problemas, os seus erros, e justamente nessa questão também do rendimento, né? Ver por que meu rendimento está caindo, ou se realmente está caindo, ou às vezes você só sente que está mal em determinada matéria, mas na verdade você está indo bem. Então isso também confunde bastante a questão dos sentimentos aí. Tranquilo? Isso é muito importante porque eu vejo muito estudante, por exemplo, estudante que é focado em fazer questões, né? Então ele fala assim, nossa, hoje eu rendi muito, eu fiz 100 questões. Aí, daqui 2 dias você coloca ele para fazer as mesmas 100 questões e ele vai errar as mesmas questões. Ou seja, ele não aprendeu nada com o que ele fez, né? Então, isso aí é muito importante, né? De você justamente fazer, aí aplicando a regra da qualidade também. Então, tem dias, não adianta você achar que tá em... Nossa, hoje eu li 50 páginas. Aí, se te perguntar o que era aquelas 50 páginas, você não sabe nada, não consegue lembrar de nada. Então, tomem cuidado com essa questão de você, às vezes, linkar a quantidade, a produtividade, somente a quantidade também. É outra coisa que a gente sempre tem que ficar atento nisso aí. Eu sempre até coloco uma regra para os meus alunos que é assim, você faz uma quantidade de questões, por isso que eu falo, vai fazendo poucas questões por vez, eu faço 10. Aí volta e depois você vai corrigir todas. Porque o cara marca que tá certo, aí ele olha lá o gabarito, tá certo. Mas ele acertou pelo motivo errado, às vezes. Se você falar, não, mas por quê? O que exatamente nessa questão que faz com que ela esteja certa? Explica para mim. Aí ele não é isso aqui, não, meu amigo, não é isso aqui, é outra coisa. Por isso tem que fazer a correção, incluindo das questões que acertou, das questões que errou principalmente. Mas fazer essa correção até porque a questão certa, às vezes você repetir ela e explicar ela para você,
Uma forma até de você revisar o conteúdo. Se você acertou realmente pelo motivo correto, você vai melhorar isso muito, você vai até aumentar o teu nível de conhecimento. Mas ele não, ele quer fazer rápido, porque ele já quer fazer as próximas 200 questões. Eu chamo esse aluno, Ale, de decorador de gabarito. Geralmente é aquele aluno que ele erra a questão, aí ele vê assim, é errado porque tá errado, aí ele só pensa assim, que na cabeça dele vai cair uma questão igual e que a resposta vai ser errada. Ele é o decorador de gabarito. Na verdade, o que é mais eficiente, né, no caso, seria você realmente ir atrás do problema. Por que tá errado? Ou por que tá certo? Ou por que eu marquei a letra B ou B? Enfim, você tem que ir atrás do porquê de item por item. Eu acho que não só do que é o item certo e nem só o item que você marcou e errou. Acho que item por item tem que ser explicado porque as bancas de prova elas têm uma tendência de repetir ideias de questões. Não necessariamente repetir a questão em si, igual, a cópia, mas ela repete a ideia. Então, acho que explorar item a item de uma prova, seja de concurso ou de vestibular, isso é bem interessante, é bem produtivo. Isso seria uma forma correta de você realizar questões. Só fazer não adianta em nada. Acho que fazer e corrigir de forma eficiente, claro, eu acho que seria assim, aí beleza, aí eu posso falar, o aluno pode ter rendido ou aprendido alguma coisa. Agora, se ele só fez e viu errado porque é errado, aí ele não aprendeu realmente nada, às vezes ele vai fazer semana que vem, ele vai errar até mais do que ele errou a semana de agora. Né? Exatamente, e aí tem aquela falsa sensação do simulado. Porque assim, o cara faz um simulado que às vezes não são questões inéditas, é um simulado com questões de provas anteriores, que ele já fez a maioria. E aí ele já decorou o gabarito, aí ele arrebenta no simulado. Exato. Aí ele cria aquela falsa sensação de que ele tá bem. Aí ele vai pro dia da prova e aí ele toma uma surra no dia da prova. Ele fala assim, mas como assim? Pô, eu fui tão bem no simulado? Aí é que tá o problema. Né? Você decorou as questões familiares, questões que você já tinha feito, no concurso acontece muito também. E aí no dia da prova, diante de situações novas, você não soube, né, realmente ter o desempenho. Isso acontece bastante mesmo. A Aloy colocou aqui, eu sofro com meus pensamentos de competição. Eu não quero me sentir competindo com as pessoas, mas meu pensamento fica tipo me comandando. E aí sofro muito, até me culpo por isso. Vocês teriam um conselho? Eu tenho um conselho Eloy, aqui, você tem um? Eu também, você tem 2 conselhos, Eloy. Vamos lá. Vou deixar o Ale com o primeiro conselho dele. Tá, então... Comece aí, Ale. Primeira questão, o problema, Eloy, não é esse pensamento de competição. Tá? O problema não está aí. Porque se o problema fosse esse, eu nunca teria passado em um concurso. Porque eu sou altamente competitivo. Entendeu? E o meu negócio, quando eu vou fazer uma prova, é para ficar em primeira, é para ficar na frente dos outros e é realmente para superar os demais. Entendeu? Eu penso nisso. Eu quero me superar todo dia? Quero me superar todo dia. Mas eu quero superar todo mundo também. Entendeu? Então, você precisa entender, fazer uma que a gente chama de desassociação. O problema não é o pensamento de competição. O problema de competição não tem nenhum problema nisso. Nenhum problema. Nós somos atletas do estudo. É a mesma coisa você falar para o atleta olímpico, falar assim, olha, não tem o pensamento de competição. Pô, mas você está numa competição. Um vestibular é uma competição. Então o problema não está no pensamento de competição. Acho que pelo contrário, você tem que incorporar esse pensamento e botar ele na veia mesmo, entendeu? Mas entender que não é esse pensamento que gera o nervosismo ou esse sofrimento, entendeu? E essa culpa. Essa culpa é você querendo brigar com algo que você sente. Então sinta isso. Bota esse pensamento para fora, sabe? É uma coisa quando a gente... Opa, quase que derrubei meu celular aqui. Pensamento de raiva, bota essa raiva para fora, entendeu? Bota essa competição para fora que você vai melhorar bastante. Verdade. Assim, quando ela falou aí, já acendeu uma frase aqui na minha cabeça de um músico que eu gosto bastante, que ele fala o seguinte: quem acredita em si próprio não tem reinos, né? O que quer dizer isso? Eu acho que quando você fica pensando nos outros, são eventos aleatórios, porque você não manda na vida de ninguém. Então, o seu concorrente, ele pode ou não estar estudando, ele pode ou não estar sabendo mais que você, e isso é um evento que você, infelizmente, não vai controlar. Eu acho que basear o seu resultado ou basear o seu sucesso nos outros, acho que é uma forma errada de pensar, né? Por isso que você tem que acreditar em si mesmo. Dessa forma, você não vai ter concorrente nenhum. Se você pensar que você tem uma mentalidade de campeã,
que os concorrentes não são só concorrentes para você, acho que você para de pensar mais, porque realmente não adianta, você vai pensar e não tem o que fazer. Né? O que o outro faz não... Você não controla não o tem outro. Como você não controla o outro, né? Infelizmente é isso, você tem que fazer a sua parte, que é o quê? Criar confiança, realmente é ver aquele negócio da autoestima que o Ale estava falando, e também daquela questão de fazer, de acreditar, de confiar, da confiança, mas também tem que fazer a sua parte. Se o concorrente está estudando mais do que eu, então o que você tem que fazer? Estudar mais que ele. Né? Se você é um atleta, que nem o Ale está falando, se o fulano ele corre tantos quilômetros, você tem que correr o dobro, o triplo, você tem que ser mais rápido que ele, entendeu? Então, tem que estudar mais, fazer sua parte, mas também não deixar de acreditar que você é a sua maior inimiga. Então, a sua concorrente, na verdade, não são os outros, é você mesmo. E no caso, você, o santo nariz, você manda, né? Então, acho que isso vai depender mais de você e como você pensa em relação a isso e não dos outros, né? Tenta tirar esse pensamento aí que é bem interessante. Exatamente. Aí, juntando os dois conselhos aqui agora para você, tá? É você realmente incorporar esse pensamento de competição, mas lembrar que incorporar o pensamento de competição não é focar no outro, entendeu? É focar em você. É você superar você e superar os demais, entendeu? Mas não adianta você pensar neles, porque você não sabe como é que está sendo a vida deles. E a gente sempre acha que a vida do outro também é sempre mais bonitinha, a grama do outro sempre está mais, sempre tá mais verde, o outro sempre está estudando mais que a gente, o outro sempre é mais inteligente que a gente, né? O outro sempre... não é bem assim, pessoal. Não é assim, tá todo mundo pensa a mesma coisa. A gente que treina, vocês, entendeu? A gente já tem essa visão de que assim, todo mundo está passando pelas mesmas dificuldades. Sim. O que vai fazer a diferença é quem consegue superar as dificuldades e quem tá, né, quem não consegue superar as dificuldades, quem está brigando ali com as dificuldades. Beleza? Deixa eu ver aqui. Vocês acham que o Enem será adiado? O que você acha? Cara, é uma questão assim, o MEC, ele é muito chato em relação a prazos e tudo mais. Até então, né, não lançaram nada em relação a adiar, né? Então, a resposta que eu posso te dar mais certo, até certo momento, é que não vai adiar. Tem a probabilidade? Tem demais, porque estamos vivendo uma situação atípica no nosso país. A gente não sabe quando é que vai durar isso. O Ministério da Educação... a gente não sabe até onde vai isso, a duração, nem a gravidade que isso vai tomar. Então, não posso te afirmar se vai adiar ou não. Mas até então, não vai. E o Ministério da Educação ele é bem chato mesmo em relação a prazos, eles cumprem os prazos. Enfim, vamos ver aí. Mas se prepare para a data da prova que está lá, no caso, no início de novembro, tá? As 2 primeiras semanas de novembro, os 2 primeiros domingos. Tá joia? E aí entra o pensamento, foca naquilo que você controla, né? Por exemplo, o que a gente sabe agora nesse exato momento? Que a prova é em novembro e pronto, acabou. Se a prova não for em novembro, qual que seria o problema? Seria adiantar, né? Não, a prova vai acontecer em julho. Isso é possível? Não, a gente sabe que não é possível, isso não vai acontecer. Qual a única probabilidade que possa acontecer? Da prova não ser em novembro e ser em, sei lá, janeiro, fevereiro, alguma coisa assim. Se isso acontecer, é só tempo a mais que você vai ter para estudar. Sim. Então, pensar nisso não serve para nada. Por quê? Porque você já tem que se programar com o que você tem em mãos, que é a prova em novembro. Então, você se programa para estar preparado em novembro. Ou seja, se você estiver 100% preparado em novembro, em janeiro você está 120%. Se você só conseguir chegar em novembro com 80% e a prova for em janeiro você vai conseguir estar mais preparado. Então, tá vendo? Essa é a ideia do pensamento de você focar naquilo que você controla. Foca no teu estudo. Tá? E isso é muito importante a gente falar, porque às vezes eu vejo agora muito estudante fala assim, né, já está chorando aí, né, e está inventando aquela grande desculpa para não ter um desempenho bom. Ai meu Deus, agora... Gente, a vida do estudante praticamente não mudou, entendeu? Por quê? Porque as escolas às vezes estão dando aulas aí online, não sei o que, blá blá blá. Então você está tendo aí, a prova do Enem está mantida e pronto, acabou. Não tem por que você criar um drama nesse exato momento para poder não estudar. Deixa o drama da vida. A vida já está com o drama dela lá fora. Entendeu? Não cria um drama na sua vida. Então não tem por que você estar... Muitas vezes o estudante está desanimado ou desmotivado aí e não está dando o seu melhor. Por quê? Porque no final do ano você tem uma prova. Então agora é contigo. Eu acho assim, o que o Ale falou é bem interessante. Eu observo muito nos alunos que estão nesse período agora de quarentena e estão estudando,
esse medo, né? E eu sempre respondo justamente isso. É bom se adiar, vai ser bom que, se você se preparou para fazer uma prova em novembro e ela vai ser em dezembro, enfim, ou uma semana depois, ou um mês depois, ou mais, você teve mais tempo para se preparar, então você, teoricamente, vai estar mais preparado ainda, então você teria se sentir mais confiante em relação a isso, né? Aí entra um pouco dessa questão da sabotagem, que a gente estava falando lá no início, né? Isso pode, sim, ser uma desculpa, que, eu tô em quarentena, enfim, quem quer estudar, consegue, dá para dar um jeito, sim, isso... Acho que tem pessoas assim que saem do nada e conseguem estudar e fazer. Acho que porque você não conseguiria, né? Pessoas com problemas físicos, pessoas com problemas mentais também, doenças que são degenerativas, demenciais, as pessoas conseguem superar isso, mas isso tudo vem da força de vontade, da consistência que a pessoa tem. Eu acho que se você está no período de quarentena e você está preso em casa, está tendo que estudar, acho que você tem que otimizar esse tempo, justamente essa ansiedade, todo mundo tem, depressão todo mundo tem, claro que em diferentes níveis, medo, que eu estava falando, é fisiológico, você é feito para ter medo, você é um ser humano, você tem hormônios, né? É normal, isso é instintivo. Agora, a diferença vai ser pessoas que têm essas dificuldades, essas adversidades e conseguem encarar o problema e solucionar, e tem pessoas que se deparam com essas dificuldades e ficam usando elas para não crescer. Elas se auto-sabotam com essas dificuldades e ficam vivendo isso, vivendo momentos passados, coisas que já aconteceram na sua vida que você usa como uma espécie de desculpa, um bloqueio mental para não estudar. Eu acho que você tem que eliminar tudo isso e dar um jeito de resolver e seguir sua vida em frente. É claro que uma situação que a gente está vivendo agora, a gente não manda em nada, né, que é uma coisa totalmente externa, basta a gente fazer nosso papel, só que não custa nada você fazer seu papel dentro de casa e estudar. Acho que você tem que sim otimizar esse tempo e tentar vencer esse desafio psicológico. Eu acho que é bem isso que está acontecendo assim, nesse período, né? Ótimo, show de bola. O Rubens colocou aqui, ó, não são dicas, é o caminho do pote de ouro. Valeu aí pelo feedback, Rubens. E uma questão importante é o seguinte, né? Quem me acompanha aqui já sabe, o Thiago, né, tem sempre seguindo a mesma filosofia também. Existe uma grande diferença, né, e uma coisa que eu sempre fico evitando, de ficar dando dicas soltas, entendeu? Então, hoje a gente está aqui respondendo as perguntas e tal, mas a gente sempre busca, não dá, porque as pessoas às vezes elas querem muito atalho, sabe? Como é que eu aprendo matemática e fico fera em matemática em 15 dias? Entendeu? Como é que eu emagreço em 2 dias, perco 200 quilos? Então a galera quer isso, e no estudo não existe, entendeu? Cada pessoa tem um processo de desenvolvimento diferente, cada pessoa saiu da escola com uma base diferente, a aprendizagem, gente, está inteiramente ligada aos fatores emocionais, tá? Aprendizagem e as suas crenças interferem na sua aprendizagem. Se você acredita que uma matéria é um bicho de 7 cabeças, você vai ter uma dificuldade de aprender aquela matéria só por causa dessa crença. Então a gente sempre busca aqui realmente orientar o caminho pelo qual você deve seguir, né? E eu sempre falo assim, não existe o caminho mais curto, existe o caminho certo. Por isso que um estudante de alto desempenho, ele consegue ser aprovado em um concurso público, né, e um vestibular. Eu tenho vários alunos que já passaram em vestibular em menos tempo. Mas o menos tempo não é porque ele pega atalho, é porque ele faz certo. Então, quando ele faz certo, exatamente, ele não erra. Ele erra pouco, né? Assim, todo mundo erra, mas ele erra pouquíssimo. Então, isso faz com que ele otimize o tempo dele. Tiago, eu lembrei de uma história que você me contou, que eu gosto muito, que eu já repeti ela várias vezes, que é a história da dificuldade de estudar, que estudar é difícil. Você faz a comparação lá com o saco de cimento. Conta aí pro pessoal essa história. Legal. Que eu adoro. Cara, essa história é massa, porque ela é do meu tio, na verdade. Eu tenho um tio, assim, que ele sempre me contava isso, né? Eu trabalhava fazendo entrega e descarregando caixa no mercado, né? Na época de ensino médio. E meu tio sempre falava o seguinte, se você vai para um sol rachando e fica lá o dia inteiro trabalhando no sol, carregando cimento, você vai conseguir? Vai ser difícil, vai suar, vai ficar com dor nas costas, tu vai. Só que é totalmente possível. Agora, estudar no sol de 40 graus lá, mesmo na situação do cimento ali, às vezes você não vai conseguir ficar naquele sol estudando. Você consegue trabalhar ali, que é um trabalho, assim, uma coisa mais... Vai pesar mais o seu físico, né? Só que poupa o mental. E eu acho que esse esforço mental
claro que o cérebro também é um tipo de músculo, mas o gasto energético, o metabolismo do funcionamento dos seus pensamentos, ele é muito maior do que um movimento fisiológico, no caso, um movimento muscular, enfim. Eu gosto também de falar muito em relação à comparação de sonhos, né, que você está falando agora, que, assim, sonhos difíceis, eles tendem a ser difíceis mesmo, né? Não existe um modo fácil de você alcançar isso. Então, realmente, se você bota uma pessoa sem estudo para descarregar um caminhão de cimento e uma pessoa com estudo, os dois vão conseguir descarregar claro que um vai ter uma facilidade mais que o outro. É um trabalho que você consegue aprender, assim, que vai existir só do seu físico, certo? Agora, se você pega e bota essa mesma pessoa, uma estudada, outra não, para fazer uma prova ali, às vezes no sol, às vezes a maturidade, assim, de estudo, ele consegue fazer mais do que o outro. Então, isso é bem relativo. Onde eu quero chegar com isso, né? O corpo e mente, realmente, eles são bem interessantes de serem trabalhados juntos, os dois, eles têm que ser explorados, certo? Só que a mente, por questões mais biológicas mesmo, vai ter um gasto energético maior. Então, ficar a mesma quantidade de horas no sol estudando, parece que não, porque você está sentado, mas vai te dar um gasto energético maior. É peso 3, não tem jeito. É peso 3, não tem jeito. É muito mais complexo o sistema, né? O sistema de transmissões de neurônios, ele é muito mais complexo, ele tem um gasto de energético maior. Enfim, mas essa analogia do meu tio é genial, cara. Realmente. E eu gosto de complementar com uma questão que eu sempre falo, assim, que é a diferença da questão mental para a parte física, gente, é porque assim, a mente ela não tem limite como a gente tem um limite no físico. Por exemplo, eu, Alessandro, estou hoje com 37 anos, ou seja, estou na flor da idade. E aí, mas digamos que hoje eu queira falar o seguinte: não, minha meta de vida agora é virar um atleta olímpico. Já era. Eu não tenho condição, entendeu? Não tenho condição. Eu não consigo, nessa fase de vida, chegar a um nível de correr, de nadar, de fogo que seja. Então, para mim, metas de físico assim. Agora, o mental, não, uma pessoa com 37 anos, uma pessoa com 40, uma pessoa com 50, uma pessoa com 60, não importa. A mente, ela não tem idade. Ela não tem idade. Então, eu sempre falo isso, porque tem muita gente que às vezes tem um sonho de passar em um vestibular, às vezes já, né, e muitas pessoas às vezes entram em contato comigo, devem entrar em contato contigo também. Alessandro, eu já estou com 30 anos, 40 anos, não sei o que, meu sonho é fazer medicina, às vezes o sonho é fazer um outro vestibular, né, engenharia, não sei o que. Sim, e aí ela fala assim, também. Não sei se a minha, mas aí eu vou competir com essa galera nova, né, acho que eu estou velha para aprender. Gente, para aprender não existe idade. O que existe é uma crença que limita as pessoas realmente a aprender. O cérebro não tem essa limitação, beleza? É interessante isso aí, gente. Hoje pela manhã eu estava até fazendo um trabalho em relação a isso, né? Eu estou tratando de alguns idosos justamente nessa questão de tratar a percepção que ele tem do físico dele ao longo do tempo e do mental dele também ao longo do tempo. Legal. Então, justamente isso. Ele tem uma observação de que o físico dele, a estrutura dele, a carne, né, a parte mais orgânica, ela sofreu uma modificação com o tempo. Então, às vezes o corpo que você tinha há uns anos atrás, você pode não ter mais do que há uns anos, né? Mas o conhecimento, ele é uma coisa que foi se acumulando. Então, o corpo, ele é totalmente mutável. Você pode ficar magro, você pode ficar gordo, você pode ficar forte, pode ficar, enfim, do jeito que você quiser. Mas uma coisa é inevitável, que o tempo ele vai te pegar em relação à carne, né? Agora, a mentalidade, realmente, ela pode ser, sim, sempre... Tem alunos, hoje inclusive, me ligou uma aluna, né, que ela é mãe de 3 filhos, e ela tem justamente essa dificuldade aí de, tipo assim, já sou mãe, tenho 3 filhos, sou casado, já trabalho, enfim, tenho um emprego fixo, e nunca segui meu sonho, né, e ela se sente muito insegura em relação à idade. Então, eu converso muito em relação a ela com isso, porque eu tenho colegas, tanto de faculdade, quanto a ex-alunas também, que tinham mais idade que ela, alunas com 56 anos, passando em medicina, 48, eu já atendi várias mães e pais, ou às vezes nem são pais nem mães, né, mas tem uma certa idade, assim, até a partir de 40, já tive vários exemplos como esse. E é sempre isso, o mental, ele realmente, uma pessoa que tem mais idade, ela vai ter um esforço maior, mas não é impossível, é uma prática que você deve fazer.
e até indicado em relação até a doenças, né? Às vezes a pessoa está a partir dos 40 anos, dos 30, não quer, terminou a primeira faculdade, já passou no concurso e para de estudar. Então isso é um problema que às vezes um dia você vai envelhecer e se você não ficar praticando o cérebro, que é um músculo, você pode chegar aos 60, 70 anos com alguns problemas de esquecimento, algumas doenças que podem ser graves ou não. Então é bem interessante isso também. Você tem que sempre praticar. Ótimo. Às vezes você nem tem uma meta de concurso, nem vestibular, mas é interessante você continuar sempre exercitando sua mente. Porque ela é um músculo que ela consegue sempre se potencializar ao longo do tempo. Diferente do corpo, que o corpo ele tem um prazo de validade, infelizmente. Só que suas ideias, seus sentimentos, o que aconteceu na sua vida vai ficar tudo na sua mente, tá aqui registrado, entendeu? Então, por exemplo, quando você fica velho, seus problemas não vão deixar de aparecer. Os sentimentos que você sentia de amor, de tristeza, enfim, eles não vão sumir. E também o conhecimento, que também está aqui dentro, certo? Ele não some, você tem que simplesmente continuar praticando ele. Isso é até indicado, é bom para a saúde, né? É interessante isso, sim. Não tem idade, realmente. Ótimo, muito bom, galera. Então agora é o seguinte, a gente tem um convite muito especial aqui para fazer para vocês, que é o seguinte, tá? O Thiago agora ele está criando aí suas novas redes sociais, entrando aí com tudo aqui para realmente trazer conhecimento, trazer conteúdo para vocês que estão estudando para o vestibular, para o Enem. Então, começa a seguir o Thiago a partir de hoje. Eu vou deixar os links aqui. Quem está aqui no YouTube, eu vou deixar os links. A gente vai mandar os links aqui para vocês. Então, tem o Instagram, tem o YouTube. Então, começa a seguir lá. O Instagram é qual, Thiago? Sim, galera. Vou deixar aqui nos comentários. Mas é isso, galera. A gente vai estar sempre postando vários conteúdos lá interessantes em relação a vestibulares, não só do de medicina, mas do Enem como um todo, os outros cursos também a gente vai estar abordando ali sempre. Mais ou menos nessa pegada aqui que a gente já trabalha aqui no canal da Lê, né? Mas seria mais voltado para o vestibular. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, ou tem algum parente, enfim, uma filha, uma prima, uma sobrinha, um periquito, um papagaio, um cachorro que esteja se preparando para o vestibular, quiser seguir a gente aí, seria bem interessante, vai ser bem proveitoso também. Em relação às redes sociais, o Instagram é prof.thiago.carvalho, a gente vai deixar os links aqui, né? O canal do YouTube também a gente já criou lá, e vai começar a postar lives lá, vídeos curtos, vídeos longos, enfim, tirem suas dúvidas lá também, certo? E é isso aí, fica com o convite, espero ter todos mais do que dados aí, né? Bem recebidos, vocês serão bem recebidos lá por nós. Tranquilo? E a partir de segunda-feira começa uma sequência de lives lá no YouTube do Thiago, viu? Vai começar uma sequência de lives lá no YouTube do Thiago. Vai ser a partir de segunda-feira, então acompanha, já se inscreve lá para você ser notificado. A partir de segunda-feira vão ser lives sobre, né, Thiago? Planejamento, estudo, Enem, vestibular, dúvidas diversas para realmente deixar você preparado. Então sigam o Thiago lá, a gente deixou o link aqui para vocês se inscreverem no canal, beleza? Então, Thiago, mensagem final aí para o pessoal que está nos assistindo. Então é isso, galera. Obrigado aí para quem ficou até o final da live, né, e também quem já assistiu. E é o seguinte, a gente vai estar sempre compartilhando com vocês essa experiência que a gente tem em relação aos estudos. Como vocês puderam ver na live, foi só um pedacinho, mas dá para ver que a gente tem um pouco de bagagem, a gente quer passar essa experiência para vocês, quer dar o máximo de informações possíveis aí para poder orientar vocês e ajudar vocês chegarem no objetivo de vocês, que é ser aprovado, né? Então acho que a mensagem final que eu quero deixar aqui que é uma frase que eu utilizei na live, que é justamente isso. Quem acredita em si próprio não vai ter concorrentes nunca. Então se prepare, né, trabalhe essa questão emocional e também a questão de prática, de exercícios, e tenta agregar esses dois juntos. Eu sei que não é fácil, mas se seu sonho vale a pena, eu acho que o que você almeja, se você considera que vale a pena, eu acho que vale esse esforço, né? Sonhos grandes, eles não são fáceis de ser realizados. Beleza, galera? Então é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Ale também, obrigado aí pelo convite, tá? Foi muito bacana aí essa conversa. Vamos estar sempre postando os nossos vídeos assim. E que nem o Ale falou, com várias dicas assim em relação à matemática, a gente também vai abordar a redação, vai abordar a técnica de estudo, vai abordar
a prova em si. Enfim, deixem também sugestões aqui de vídeos que vocês querem, às vezes vocês têm algum assunto que vocês querem abordar, então só jogar aí que a gente faz para vocês. Tá bom, gente? Então, um forte abraço, acho que é isso. Beleza. Ale, vai dar uma despedida também da galera aí. Valeu, Thiago. Obrigadão aí por ter feito essa contribuição aqui com o canal. Galera, muita gente que acompanha aqui estudando para o vestibular, para o Enem e pedindo conteúdos aí específicos. Então, sabe agora, conteúdo específico para o Enem, para o vestibular. Segue aí o canal do Thiago, entra lá. A gente vai até colocar essa live lá no canal do Thiago também. Então você já aproveita, já vai lá para o canal dele depois e deixa no comentário sugestões de temas que você quer que seja trabalhado, qual que é a sua dificuldade no dia a dia de estudo, né? A galera colocou aqui planejamento já, revisão, isso aqui, beleza, pode deixar que ele vai estar fazendo muito conteúdo aí para vocês, seguindo a nossa linha aqui do alto desempenho, sempre buscando agregar valor ao estudo de vocês, beleza? Então, Thiago, mais uma vez, brigadão aí. Obrigado, gente. E é isso. Tchau, tchau. Vamos juntos, porque a nossa missão aqui é justamente essa, treinar vocês para a aprovação. Tchau, tchau e até o próximo.